Olá a todos, que a paz e a graça do nosso Deus seja convosco. E aqui estamos para dar continuidade então ao nosso estudo, à nossa reflexão sobre a vitória da fé. Lembrando aqueles que realmente têm acompanhado que nós estamos a fazer este estudo, ou esta reflexão, a partir do texto de Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 34. E também serve para informação para aqueles que possam porventura estar agora a acompanhar-nos pela primeira vez. E temos vindo então a tratar do tema a vitória da fé, pegando realmente então em figuras que ali naqueles versículos que eu citei de Hebreus 11, versículos 32 e 34 nos fala, e portanto agora nós iremos falar hoje sobre Davi. E falando então e fazendo a abordagem a respeito da vitória da fé, não em relação àquelas situações de ordem bélica, e no caso de Davi, nós sabemos isso, falando a respeito da vitória de Davi, nós somos levados para a sua vitória sobre o gigante Golias. Mas eu estou a abordar noutro sentido, fazer uma abordagem mais no sentido de ordem psicológica, de ordem emocional, de ordem mental, de ordem de alguma coisa que esteja presente na vida da pessoa e que realmente era necessário que cada um deles pudesse vencer isso, ultrapassar isso, para poder realmente então depois avançar e alcançar as vitórias mais de ordem bélica, física, material, como tenho feito referência. E em relação a Davi, o que é que Davi teve que vencer? E o que é que Davi venceu pela fé? Portanto, estamos a falar a respeito da vitória da fé, e portanto, e a fé realmente ela trabalhando em nós e permitindo nós que ela trabalhe em nossa vida, então leva-nos realmente a grandes feitos. Mas, no caso de Davi, e falando então nessa abordagem que eu estou fazendo a nível psicológico, a nível emocional, a nível mental, o que é que Davi teve que vencer pela fé para depois então poder alcançar as outras vitórias e realmente poder chegar onde ele chegou? Davi ele teve que vencer pela fé a imagem de um corpo fora da norma. Nós sabemos que Davi foi o segundo rei de Israel, seguindo ou sucedendo então o rei Saul, que foi então o primeiro. Mas se fosse por escolha humana, Davi dificilmente ou impossivelmente ele viria alguma vez ser o rei. Isto por razões exatamente de ordem, ou porque havia questões relacionadas com o seu corpo, com a sua aparência, que a nível humano e pelo padrão humano, pela norma humana, Davi nunca teria conseguido chegar onde chegou, nunca teria chegado realmente a alcançar a posição de rei. E isso porque realmente ele não preenchia, para já, um requisito, não é? Que o povo tinha criado e tinha tornado como que um estereotipo para a figura do rei, para a pessoa do rei. Portanto, o rei tinha que preencher determinados requisitos, ou, no caso, havia um em que realmente eles faziam questão de que tinha que ser preenchido e que estava relacionado com o corpo do rei, não é? Portanto, com a sua estatura ou estrutura física. No caso é que o rei devia ser fisicamente alto. O primeiro rei Saul, ele preenchia esse requisito e, na verdade, ele foi escolhido pelo povo exatamente porque ele era alto fisicamente. Nós diz-nos a Bíblia que, a nível físico, Saul, ele superpujava aos outros, portanto, ele tinha uma estatura superior àquilo que era a norma do povo. E também nós sabemos pela palavra de Deus que o comandante do exército, Eliabe, ele também era alto. Isto talvez nos pareça a mim, ou me parece a mim, que a razão porque eles escolhiam e que requeriam que o seu rei e o comandante militar fossem altos, deveria ter que ver pelo facto que os 5 príncipes dos filisteus eram gigantes. No caso de Golias, concretamente, né? Sabemos que ele era gigante, ele media à volta de 3 metros de altura. Então, como realmente achavam o povo israelita, eles achavam que realmente também então, o seu rei, o seu chefe, ele também devia ser, então, a nível físico, devia ser alto. E em relação a Davi, ainda havia outro aspecto de ordem então, física, que o levaria então eu também a ficar desqualificado e que não era nada favorável para eu poder realmente vir a ser o rei. E isso tinha a ver com o facto de ele ser ruivo, porque na verdade ser ruivo, no contexto daquele tempo, na antiguidade, era algo que era considerado anómalo, algo que era motivo de desprezo, era desprezível, era uma abominação, era uma maldição. Nós lembramos aqui que Golias, quando viu Davi, que Davi se oferece para o enfrentar, ele escarnece de Davi, e uma das razões por que o faz é pelo facto exatamente de Davi ser ruivo. Ele aponta esse facto.
E se nós fazendo uma pesquisa, e o caso fiz uma pesquisa a respeito então, do ser ruivo, eu encontrei aqui algumas coisas interessantes que eu passo para vocês, não é, que me estão a ouvir. Por exemplo, na mitologia grega, pensava-se que as pessoas de cabelo vermelho se transformavam em vampiros depois de mortos. Os antigos egípcios, eles prestavam homenagem ao deus Sete, que era uma divindade violenta, uma divindade horrível, não é? Uma divindade da morte. E eles, portanto, os egípcios, eles faziam homenagem a este deus Sete, enterrando homens com cabelos vermelhos. Também encontrei no blog Ruivos em Chamas e li esta informação de que os ruivos eles sofriam muito na antiguidade, e dando como exemplo que os egípcios consideravam o vermelho cor do azar e queimavam mulheres ruivas em rituais a fim de que não procriassem mais na tentativa de extinguir os ruivos. Portanto, a ideia era realmente distinguir os ruivos e, portanto, então queimavam-se as mulheres a fim de que realmente não houvesse procriação e multiplicação das pessoas ruivas. Na Idade Média, os ruivos eram relacionados com a bruxaria e prostituição. E como última informação passo para vocês, para realmente termos a percepção da imagem que se tinha em relação aos ruivos e que, de modo como eles eram tratados e eram vistos pelas sociedades, não é? Por exemplo, em Londres, na Catedral de São Paulo, as figuras bíblicas pecadoras, elas estão pintadas de ruivo. Portanto, então, aqui por estes argumentos e estes elementos, nós podemos realmente perceber a ideia e a imagem que as pessoas tinham em relação às pessoas ruivas. Mas, em relação a Davi, esta questão de ele ser ruivo agravava-se no contexto judaico, que era o seu contexto, porque ele era judeu e, portanto, era um israelita, nascido da tribo de Judá, e, portanto, o facto de ele ser ruivo, isso identificava com dois povos inimigos de Israel, nomeadamente os Moabitas, porque realmente os Moabitas eram um povo ruivo. Um artigo da Igreja Israelita, nós encontramos que o motivo, lá esta informação, que o motivo porque Davi nascera ruivo foi provavelmente porque ele herdou um traço físico de Ruth, a sua bisavó, a qual era descendente dos Moabitas. Portanto, nós sabemos que Ruth, a bisavó de Davi, ela era descendente dos Moabitas. E os Moabitas eram ruivos, era um povo assim, maioritariamente, ou digamos, vermelho, né? Ruivo. Os Edomitas também eram outro povo que era inimigo de Israel. Edomita vem de Edom, Edom significa vermelho, e Edom referia-se também, ou tinha a ver com a pessoa de Esaú, porque Esaú veio a ser chamado de Edom em razão de também, exatamente, ele também ser ruivo. Portanto, Esaú era ruivo vermelho, então daí também vir este como se fosse um cognome, né? Ou como se fosse uma alcunha para Esaú, ele ser chamado de Edom. E os Edomitas então se tornaram os rivais de Israel e se tornou um povo inimigo, e portanto o facto de Davi ser ruivo então também o identificava com estes povos, o que realmente não era nada agradável para os israelitas. Não é? Ver um vermelho do seu lado, um povo que em termos de raça, em termos de cor de pele, não é? Não tem nada a ver com o ser ruivo, tem a ver com o ser moreno, e portanto Davi era uma anomalia, ainda por cima que o fazia semelhante a agentes destes dois povos, não é? Então vemos aqui que Davi, ele para vir a ser rei, ele não reunia de forma alguma condições para poder realmente chegar a este lugar e poder ocupar este lugar, isto pela vontade e pela ideia humana, porque para eles então a norma teria que ser primeiramente alguém que teria que ser fisicamente alto, e nós até lembramos aqui que quando o próprio profeta Samuel, ele tinha esta ideia, porque quando ele vai e é enviado por Deus à casa de Jessé, pai de Davi, a fim de ali escolher e ungir um dos filhos de Jessé para ser rei, acontece que Jessé reúne os seus 7 filhos ali e coloca-os diante de Samuel, e Samuel olha para o primeiro, né, para o mais velho, para Eliabe, e logo diz que certamente o Senhor tem escolhido este. Porquê? Porque ele olhou, ele atentou exatamente para o físico
de Eliabe. Ele era alto e tinha então digamos, um porte físico que realmente o podia já qualificar e já preenchia assim um requisito que era um requisito já estabelecido, um estereotipo que tinha sido, portanto, que o povo tinha estabelecido, né, para a pessoa do rei. Mas quando realmente Samuel ele pensa isso, né, olhando para Eliabe, olhando para o seu porte físico, olhando para a sua estatura física, olhando para a sua altura, pensando que realmente era a pessoa que seria indicada, o que nós depois vemos é Deus vai dizer a Samuel que não era esse, e eu até cito aqui aquilo que está realmente registrado na Bíblia, em que Deus diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Portanto, isto está registado em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Então, segundo a norma do contexto social onde Davi se encontrava, onde ele habitava, Davi não tinha nada a favor, muito menos a propósito, realmente, para o propósito que realmente estava já determinado pelo próprio Deus, não é? Deus tinha já o escolhido, tinha o designado para ele ser o próximo rei em substituição a Saul. Deus já havia rejeitado Saul. Na verdade, Saul não fazia parte da escolha de Deus. Deus cedeu ao povo, e, portanto, esta escolha era uma escolha do povo, o rei Saul. Saul realmente também não se comportou convenientemente, então ele foi rejeitado por Deus e determina ou designa a pessoa de Davi para vir então ocupar o lugar de rei. Mas, segundo, como eu já disse, a norma do povo, Davi não preenchia então os requisitos e estava totalmente fora de questão. E até a propósito do facto de ser ruivo, ele não somente ele sofria o desprezo do povo, portanto, pelos argumentos que vos apresentei, mas também pela própria família. Portanto, nós lendo da palavra de Deus, nós percebemos então que Davi ele era desprezado pela própria família. Pelos irmãos, isso é uma coisa que está clara, todos nós percebemos isso claramente, dessa rejeição que Davi sofria da parte dos seus irmãos. Ele mesmo escreve num dos seus salmos isso mesmo, em que realmente ele diz que os seus irmãos lidavam como se fosse um estranho, lidavam mesmo como se fosse um desconhecido. Nós encontramos isso lá no Salmo 69, verso 8, mas também nós podemos, pelo Salmo 27, verso 10, depreender que, na verdade, Davi era vítima de desprezo por parte dos pais, portanto, do pai e da mãe. Ele fala lá, e está lá escrito ainda, que meu pai e minha mãe me abandonem, porém o Senhor me acolherá. Portanto, então aqui nós temos já um indicador que, na verdade, ele mesmo era exposto ao desprezo por parte dos seus próprios pais. E podemos até confirmar isso exatamente naquele momento em que, quando o profeta Samuel vai lá à casa, então para dentro dos filhos de Jessé, a mãe do Senhor escolher um para ser rei, acontece que Jessé, ele convoca todos os seus filhos, exceto Davi, deixando Davi então lá com as ovelhas, não o chama. Então, porquê é que ele faz isso? Porque certamente ele já, portanto, ele desprezava o filho, não valorizava quanto valorizava os outros. Portanto, era um filho tratado de modo diferenciado, mas para, digamos, de modo negativo, não é? Podemos dizer que Davi, ele é como se fosse o patinho feio da família. E isso, provavelmente, acredito eu, que daria a ver exatamente pelo facto de ele ter nascido ruivo, portanto, que seria como que uma anomalia e, portanto, com todo aquele estigma que já falamos, não é? E então, para uma boa parte daqueles que estavam à volta de Davi, não é? E para os padrões e critérios físicos da sociedade, lá do seu contexto social, ele não passavam de um maldito ruivo e de um reles pastor de ovelhas, quem sabe até mal cheiroso, não é? Então, Davi tinha todos os motivos para se sentir complexado em razão da sua condição, do seu próprio corpo, da sua imagem física. Tinha todas as razões para se sentir até revoltado com o facto de ele, então, ter nascido ruivo, não é? Porém, Davi era um jovem de fé. Ele era um jovem de fé e, pela fé, ele venceu essa questão. Portanto, pela fé, ele venceu
esta questão de ele ter um corpo, segundo a norma dos homens, não é? Um corpo fora dos critérios, dos requisitos e da norma que se requeria de uma pessoa, portanto, para a função de rei, e de uma pessoa, digamos, normal, isto em razão dele ser ruivo. E, porém, sendo um jovem de fé, então ele superou isso e venceu isso. Porquê? Porque sendo um jovem de fé, ele sabia que Deus vê de modo diferente em relação ao modo de ver os homens, não é? Portanto, e até citei aquele versículo que está lá, que Deus, aquelas palavras, que registram aquelas palavras de Deus para o profeta Samuel, em que ele diz, olha, não olhes para a estatura do homem, pensando que é pela estatura que realmente é a minha escolha, não é? A minha escolha não se baseia nisso, a minha escolha baseia-se não naquilo que o corpo da pessoa apresenta, não é? Não pela estatura, não pela sua aparência, mas sim por aquilo que Deus vê, ou que eu vejo no coração. Portanto, então Davi, ele sabia disso mesmo, não é? Ele era um homem de fé, era um jovem de fé, era um jovem de comunhão com Deus, e ele já teria aprendido isso mesmo no seu relacionamento com Deus, e portanto ele sabia que Deus vê de modo diferente em relação ao modo como os homens veem. Eu também, por ser um jovem de fé, estava convencido que o valor de uma pessoa não está na aparência física, mas no quanto Deus está presente na sua vida. E sem dúvida alguma, se havia pessoa que realmente, onde Deus estava bem presente na vida, era na vida de Davi, e até a partir mesmo até do momento de ele ser ungido, então ainda mais a presença do Senhor se fazia na sua vida. Davi, por ser um jovem de fé, ele valorizava virtudes como confiança em Deus, presença de Deus, poder do Espírito Santo e dons naturais e sobrenaturais de que o Senhor o tinha dotado. Portanto, para ele o valor, a beleza da pessoa não estava naquilo que o físico podia realmente mostrar e apresentar, mas sim naquilo que ele tinha como virtudes, não é? Relacionadas com Deus, no relacionamento com Deus, da presença de Deus, do poder do Espírito Santo e dos dons sobrenaturais e naturais que realmente de que ele era dotado, que Deus havia dotado. Davi, por ser um jovem de fé, eu sabia que quem tem a chave que nos faz ser pessoas realizadas com grandes realizações não é o homem, mas sim Deus. Portanto, a opinião dos homens pouco valia para ele, sabendo ele que realmente tudo estava nas mãos de Deus e a vida dele estava nas mãos do Senhor, e o Senhor realmente, as suas realizações e as grandes realizações que ele viria a realizar dependeriam de Deus e não dos homens, não é? Ele sabia, por ser um jovem de fé, que não seria pela sua estatura que os inimigos seriam vencidos, mas sim pelo poder de Deus. Amém? E por isso ele fazia-se depender do poder de Deus, e foi exatamente isso que ele mostrou quando enfrentou Golias, dizendo, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não é? Portanto, então, eu confiava no poder de Deus e não olhava para aquilo que ele era enquanto estatura física, não é? Daquilo que ele possuía. Não dependeria disso, não é? Ele vir a vencer sobre os inimigos. Também, por ser um jovem de fé, ele sabia que a confiança em Deus nos agiganta, portanto, nos leva realmente a superar que nós possamos pensar, ou que os outros possam dizer a nosso respeito, que a nossa dimensão é pequena, que nós não temos muito para dar, que nós não seremos capazes. Não, ele sabia que realmente nas mãos de Deus e pelo poder de Deus na sua vida, pela confiança, pela fé em Deus, então ele poderia se gigantar e ir além, não é? Ele já tinha experimentado isso, até enfrentando, e portanto, certamente é porque realmente ele confiava em Deus, o urso, o leão, que quiseram atacar as ovelhas que ele guardava. E portanto, quando ele veio também a ter com Golias, portanto, ele vinha não confiado em si mesmo, mas confiado no seu Deus, não é? E o que nós sabemos e vemos, não é? É que há muitas pessoas que, por se acharem que não estão dentro dos padrões físicos determinados ou padronizados, ou que a sociedade tem imposto, acham que não irão muito além na sua vida. E portanto inibem-se e ficam no seu canto e portanto não avançam, não é? Não avançam porque acham que a sua aparência física, a sua condição física, o seu porte físico não oferece condições para realmente poderem vir a ser grandes pessoas e irem muito além. E ficam presas a isto, e portanto e não é além em várias áreas da sua vida, na área da aceitação social, do emprego, do namoro e casamento, de outras realizações, não é? E portanto são pessoas que vivem aprisionadas por uma imagem física supostamente feia e fora da norma.
E, portanto, então, aí ficam, como eu disse, inibidas, ficam prisionadas, ficam correntadas, presas a estes ditames e estas normas humanas, não é, que têm sido impostas. São pessoas que não socializam, portanto, são pessoas que não se relacionam com outros, não fazem uso de todo o seu potencial, não desenvolvem seus dons e talentos, pessoas que são cheias de valor e capacitadas, e que estão presas nas cadeias dos preconceitos humanos a respeito à aparência física e dos padrões físicos ou a forma física que nos é apresentada nas revistas da moda. E o que é uma pena, uma tristeza, e as pessoas sofrem com isto, não é? Sofrem com isto. Pessoas cheias de valor, cheias de capacidades, que realmente podiam ir muito além, mas porque vivem neste complexo e vivem aprisionadas nestes padrões, nestes preconceitos humanos a respeito do porte físico, da compostura física, e da beleza e da aparência física, então ficam acorrentadas. Mas sabe, Davi, porque era um jovem de fé, porque dava lugar à fé, na confiança em Deus, ele estava nem aí, não é? Como diz, usando uma expressão brasileira, ele não estava nem aí, se importando com aquilo que as pessoas diziam, com aquilo que padronizavam, com aquilo que era a norma, e portanto ele venceu isso tudo porque realmente, e isso por causa da fé. E Davi, contrariamente àquilo que realmente, segundo a ideia de muita gente, infelizmente muita gente mesmo, poderia ser realmente, e teria argumentos para ser das pessoas mais infelizes, não é? Mas efetivamente não. E não, porque nós vemos realmente que Davi seria das pessoas mais felizes, sem dúvida alguma. Isso porquê? Porque o seu gozo, a sua alegria, a sua satisfação não era dependente, ou não era resultado, ou não estava condicionada ao seu corpo, não é? Ao seu corpo, à sua aparência física e àquilo que as pessoas realmente padronizavam e a sociedade colocavam, não é? Como parâmetro, como critério. Não, o seu gozo, a sua alegria, a sua satisfação estava no Senhor Deus. Nós lemos no Salmo 16, não é? Escrito por Davi, e lemos estas palavras: guarda-me, ó Deus, em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Tenho posto o Senhor diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? Vê-se aqui claramente Davi, o gozo dele, o prazer dele, não estava realmente, ou melhor dizendo, o seu corpo não impedia que realmente ele fosse feliz, que ele fosse alegre, fosse satisfeito, fosse gozoso, vivesse uma vida deste modo, assim. Porquê? Porque realmente era uma pessoa que ele tinha gozo em Deus, tinha prazer em Deus, o seu deleite estava em Deus, para ele o que realmente o alegrava era o facto de ele poder ter Deus na sua vida, ter a presença do Espírito Santo, e isso é que realmente era a maior satisfação. Aquilo que verdadeiramente poderia entristecia de facto, nós sabemos, vemos pela palavra de Deus, não é? E podemos aqui mencionar os Salmos 32 e 51, que aquilo que realmente fazia Davi entristecer-se era quando ele cometia pecado, porque realmente para ele pecar era a última coisa que ele queria fazer, porque era ofender o seu Deus, era magoar o seu Deus que ele tanto amava, em quem ele tinha tanto prazer, não é? E que lhe dava tanto prazer, e que também o receio de, com isso, com o pecado, ele perder a presença deliciosa do Espírito Santo e até perder a alegria da salvação. E portanto, então Davi, a aparência física, ele não atrapalhava em coisa alguma na sua vida, de forma alguma. Porquê? Porque realmente ele tinha uma visão diferente em relação a isso, porque ele tinha fé em Deus. E Davi deu prova que a imagem e a aparência física não contam. Ele deu prova disso, enquanto o bonitão. Vamos aqui agora reportar-nos ali à situação com Golias, né? Com lá o príncipe do exército dos filisteus, né? Aquele gigantão. Enquanto o bonitão e altão, o rei Saúl, e enquanto o altão e fortalhaço do seu irmão Eliabe, eles tremiam perante Golias, né? Tremiam de medo perante Golias. Davi, quando chega lá e vê aquele cenário, ele se oferece, não é? Quando vai ao campo de batalha, ele se oferece mesmo para ir lutar, para ir combater o grande filisteu, e o derrotou.
E depois disso ele conduziu o povo de Israel a inúmeras vitórias, não é, sobre os filisteus e sobre outros povos. E se continuando nós a seguir a história de Davi, vemos que ele chegou onde ele chegou bem longe, chegou para já a ser rei, não é? Mas um grande rei, um rei de nome, e com grandes realizações, nomeadamente conquistou a cidade de Jerusalém, ele firmou o reino de Israel, resgatou a arca para o centro do culto, ele idealizou, ele projetou, preparou os materiais para a construção do templo, organizou o culto no templo. Claro que foi algo que ele já não desfrutou, mas deixou tudo preparado. Depois do filho de Salomão veio então a executar todo este plano, este projeto relacionado com o templo e com o culto. Davi foi um guerreiro, um estadista, um arquiteto, um administrador bem-sucedido. Davi foi poeta, músico e compositor, um artífice, construtor de instrumentos de música. Davi que escreveu metade dos salmos. Então era um homem cheio de talentos, de dons e talentos, e a Bíblia testemunha que também, para além de tudo isso, Davi era uma pessoa de boa e gentil presença, está escrito na palavra de Deus. Era uma pessoa certamente agradável, com quem se gostava de estar. E nós vemos isso mesmo também, e até a nível sentimental, não é? Claro que ele não usou tudo isto, tinha uma fraqueza nesta área, não é? Do relacionamento sentimental, do relacionamento com mulheres, mas a verdade é que as mulheres virgens de Israel davam tudo para ser esposa de Davi. Lá na catalogação da sociedade, lá na norma da sociedade, do critério da sociedade, ele não tinha um corpo lá na conformidade, não tinha uma aparência lá como devia ser, mas repare, porque é que as mulheres, as virgens de Israel, assim, deliravam com ele e entoavam o seu nome bem alto, não é? Porque realmente olhavam para ele como, não para a sua aparência física, mas para aquilo que ele era como pessoa. Era um valente, era corajoso, era um homem animado, um homem forte, não é? E não era nenhum covarde, e portanto, então, olhavam para ele exatamente nessa perspectiva. E por isso o desejavam. E mais importante é que Davi era um apaixonado por Deus, e declaram as Escrituras que o Senhor era com ele. Amém? O Senhor era com ele. Isto é a coisa mais importante, é ter Deus na vida, não é? Amém? Isso é que nos deve valorizar, efetivamente. Enfim, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Amém? O homem segundo o coração de Deus. Aleluia! E Davi torna-se o rei referência para os sucessores, todos os reis que vêm a suceder, portanto, no trono. Ele torna-se um referencial para eles. Ele tornou-se um antepassado do Senhor Jesus Cristo, não é? Por isso que Jesus é chamado o filho de Davi, por isso mesmo, por ser um descendente da casa de Davi, da família de Davi. E depois de Jesus, e repare isto, depois de Jesus, Davi é a pessoa mais mencionada na Bíblia Sagrada, mais referida na Bíblia Sagrada. Portanto, veja aí onde é que Davi chegou e o nome que ele teve, não é? Pelos homens não iria tão longe. Pelos ditames, pelos novos homens dos homens, por causa do seu corpo, não é? Ele não iria tão longe. Mas realmente porque ele era um homem de fé, ele venceu esta questão da aparência física, esta questão da imagem do corpo, não é? Davi era um jovem de fé, e a fé era um jovem de fé e tornou-se um homem de fé, e continuou a ser um homem de fé, e a fé o fazia ver tudo com os olhos de Deus, inclusive até a respeito do seu corpo. Amém? Davi, ele via-se e via o seu corpo com os olhos de Deus. E é isso que nós vamos ler no Salmo 139. Este Salmo 139, que fala acerca da formação do corpo no ventre da mãe, ele mesmo diz lá, falando da formação do seu próprio corpo, ele diz que foi Deus que fez o corpo dele. Né? Foi Deus, e que Deus já tinha até um livro em que tudo estava lá já a respeito do seu corpo, estava tudo escrito. Né? O corpo de Davi era plano de Deus, Deus planeou, Deus projetou, e que então, enquanto as pessoas julgavam Davi pelo seu aspecto e estaturas físicos, enquanto o achavam que ele era uma anomalia, uma maldição, enquanto o desprezavam e marginalizavam pela sua aparência física, Davi sabia que o seu corpo era uma obra inteligente, sábia e espetacular de Deus. Amém? E acima de tudo havia sido feito
pelas mãos do Criador, com muito amor e carinho. Amém? E por isso é que ele importava, isso para ele é que importava. Não importava o que as pessoas diziam, importa o que Deus diz. Não importava olhar os olhos dos homens, importava o olhar e os olhos de Deus. Amém? E eu quero dizer, não dê lugar a qualquer complexo pelo facto de haver alguém que o despreze, por palavras, por atitudes, pela sua aparência física. Não dê lugar a qualquer pensamento que diz que você não preenche os requisitos físicos, que não tem uma boa aparência, de que ninguém vai gostar de si por causa da sua aparência física, da sua estatura. O valor de uma pessoa e a sua beleza não está no corpo, mas no seu caráter e personalidade. Então não se deixe pressionar pelos preconceitos sociais, pelas capas da revista da moda. A beleza é física, é relativa. Aquilo que nós aqui podemos gostar e pode ser o parâmetro de beleza, noutras partes do mundo é diferente, não é? Há certas partes do mundo que a beleza está em ser obeso. No Japão, a beleza é a mulher ser esquelética, ter pernas tortas e dentes tortos, inclusive até forçam os dentes a sair para fora. Portanto, tudo é relativo e o que para mim é bonito, para outra pessoa não é, ou não é. Ou, aliás, pode achar outra coisa, outra forma, outra fisionomia, achar ser mais bonita, não é? Há quem goste de loura, há quem goste de morenos, há quem goste de olhos rasgados, há quem goste de olhos redondos, há quem goste de alto, há quem goste de baixo. Isso, a beleza é relativa e a beleza física para a realização pessoal para pouco serve. Porque, enfim de contas, a beleza parece com os anos e às vezes até situações, acidentes que podem ocorrer, orgânicos, biológicos, internos, ou talvez por um acidente externo, vem às vezes a alterar a beleza. E então não podemos estar firmados a isso. A nossa pessoa, a nossa realização, a nossa vida não pode estar baseada e firmada neste aspecto, não é? É claro que não estou a falar que não nos devemos cuidar. Sim, com certeza devemos cuidar, nós devemos ter cuidado, sim senhor, dentro das condições que temos, mas temos que ter consciência que, até conforme o Senhor Jesus Cristo disse, nós não podemos acrescentar um covo da nossa estatura, não é? Está lá em Mateus 6:27. Então, que eu quero animá-lo e exortá-lo, que tenha fé e fortaleça a sua fé em Deus, e você será um vencedor. E se por acaso alguém lhe disser algo desfavorável em relação ao seu aspecto físico, confie em Deus. Se alguém lhe fechar a porta, Deus vai abrir duas. Davi dizia, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei por meio de um esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha. Isto ele escreveu e está no Salmos 18, versículos 28 e 29. Coloque a sua fé em Deus e seja um vencedor sob o complexo de uma aparência física fora da norma humana. Fora da norma humana. Os humanos estabelecem normas em função da vontade, em função do momento, em função da cultura, em função da mentalidade. Olhe, e às vezes tornamos escravos dos humanos. Vamos ficar dentro da norma e dos critérios divinos em relação a este aspecto. Amém? Uma norma humana sobre realmente a imagem do corpo, não é? Não, vamos vencer isso. Não permita que o seu aspecto físico o impeça de realizar os planos que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, provavelmente até já os revelou para si. Há um plano geral, há coisas que estão na palavra de Deus que é o plano geral, há coisas que Deus promete em concreto, em específico para a vida de uma pessoa. Deus tem, dentro do plano geral, tem coisas maravilhosas para a sua vida, planos para realizar, concretizar, talvez algo até em concreto específico. Não olhe para isso. Deus o escolheu, Deus o quis, Deus o ama, Deus lhe está dando a oportunidade. Avance, amém? Deixe olhar e aceite-se como é, aceite-se com o corpo que tem, amém? E portanto, eu já disse, isso não significa que a gente não tenha que cuidar e que até ter cuidado com a nossa alimentação, ter cuidado com o nosso exercício físico, mas há coisas que realmente são assim e, portanto, não há modo, temos que aceitar, certo? E não é isso, não olhe para isso, não se permita ser escravo do complexo e ser indivíduo complexo e que isso impeça realmente a alcançar as vitórias que você tem para alcançar. Davi não alcançaria as vitórias que alcançou se não tivesse vencido o complexo em relação à aparência física.
Amém? Ele não permitiu sequer que o complexo tomasse conta da mente dele. Não permitiu. Não é? Amém? Ele o venceu. Não dê ouvidos a ninguém, não dê ouvidos ao espelho é um mentiroso, certo? Dê ouvidos à palavra de Deus. Confie nele e seja um vitorioso da fé. Amém? Muitas vezes os Golias estão dentro de nós. Amém? Muitas vezes os Golias estão dentro de nós. E o complexo de não possuir um corpo conforme os ditames da sociedade ou da própria cabeça, que às vezes nós também os criamos, não é? Amém? Se realmente, como eu estava a dizer, o complexo de não possuir um corpo conforme os ditames da sociedade ou da própria cabeça, poderá ser o seu Golias a vencer. Então, e você pode o vencer, colocando a sua fé no Senhor Deus, a sua confiança no Senhor Deus, como fez Davi. Amém? Confie em Deus, creia em Deus, entregue-se a Deus, deixe Deus trabalhar na sua vida, e deixe-se levar por Deus, guiar por Ele, confie plenamente nele a sua vida e então você vai ser um grande vitorioso, você vai alcançar vitórias, você vai ter grandes realizações, certo? Amém? Então confie em Deus e como Davi, amém, seja um vitorioso pela fé. Vença como Davi. Amém? A imagem de um corpo que não esteja conforme a norma, ou eventualmente não esteja, ou conforme a norma dos homens. Amém? Deus abençoe ricamente. Em nome de Jesus.